Fala galera, tranquilo? Queria primeiramente me desculpar por estar um pouco sumido aqui no Lado de Fora. A gente nos últimos dias aí tem feito muito trabalho com conteúdos mais curtos, com vídeos nas outras redes sociais, até aqui nos shorts também. Mas eu não vou prometer estar aqui todos os dias falando, fazendo review, porque infelizmente eu já prometi para vocês e não consegui cumprir. Mas pelo menos a partir do final de cada uma das fases eu vou estar aqui para falar um pouco do que foram os jogos e fazer uma prévia do que vem por aí. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A ideia aqui hoje é fazer um recap geral do que aconteceu na fase de grupos. E aí eu vou falar um pouco sobre os melhores jogos que eu achei, os piores jogos, as decepções, as surpresas. Vou dar aqui meu time ideal, o time dos melhores jogadores que eu vi, a escalação na primeira fase, na fase de grupos. Então vai ter coisa legal e obviamente a gente vai falar um pouquinho do chaveamento desse mata-mata. E antes de começar a falar de tudo isso, eu tenho um recado muito especial para vocês. Se vendo o jogo da Copa você se amarrou em alguma camisa, não perde tempo, vai lá no Meiuca que lá tem todas as camisas dessa Copa. Essa daqui é mais uma que o Rafael, meu parceiro de lá, fortaleceu. Para mim é uma das camisas mais bonitas, se não a mais bonita dessa Copa. E aí lá no Meiuca tem qualidade, num precinho bom pra caramba. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, então é só clicar lá, ver o catálogo, ver qual que tu gostou, medir teu tamanho para não ter nenhum problema e mandar uma mensagem dizendo qual camisa tu tá querendo. Dito isso, agora vamos para o nosso review. Em primeiro lugar, eu queria falar de um ponto muito importante e grave que aconteceu nessa Copa e que a FIFA tem que ficar de olho para as próximas edições. Uma coisa que eu falei muito aqui no canal e eu mencionei em alguns vídeos do lado de fora era a expectativa para que o aumento de seleções baixasse o nível dos jogos. E eu acho que isso não aconteceu, tá? Acho que a gente teve poucos jogos de nível extremamente baixo. Acho que mais nessa última rodada, que aí já tinha situações de seleções já classificadas, algumas rodando o elenco, não conseguiram manter justamente manter o mesmo nível das outras partidas justamente por conta disso. Mas apesar de tudo isso, o aumento das seleções fez com que o número de participantes não fosse redondo igual era com 32. Então, para poder fazer, desenhar um chaveamento que desse certo, a gente teve que classificar 8 dos 12 melhores terceiros. Só que além do cenário, que não é o ideal, com 8 de 12 terceiros melhores colocados passando, a gente tem uma injustiça que foi gerada pela organização das partidas. Apesar das partidas do mesmo grupo serem jogadas simultaneamente, isso não faz justiça quando a gente está falando sobre a corrida para estar entre os 8 melhores terceiros, já que as seleções que estão nos primeiros grupos jogam primeiro e as últimas jogam por último, já sabendo o que elas precisam fazer para estar entre esses 8 terceiros. Então, claramente, as seleções dos primeiros grupos são prejudicadas, enquanto as seleções que estão nos últimos grupos são beneficiadas. Então, acho que esse é o principal ponto de atenção para ser resolvido nas próximas edições. A gente tem aí uma possibilidade de um novo aumento para 64 seleções. E assim, cara, sinceramente, eu até prefiro, porque pelo menos com 64 a gente não tem isso de melhores terceiros, pelo menos avançam os dois mesmo. Eu acho que seria um cenário melhor do que 48, mais justo, pelo menos. Que aí a gente não teria essa questão, já que todas as partidas do mesmo grupo acontecem ao mesmo tempo, só passam dois, então a gente não teria essa questão dos melhores terceiros, não teria uma questão de organização tão grande, porque acho que até é meio inviável colocar. A gente não vai chegar num cenário ideal de todas as partidas serem ao mesmo tempo, mas se for continuar 48, algo precisa ser feito, é realmente muito injusto com as seleções que jogam primeiro. Agora vamos falar sobre o nosso primeiro tópico aqui, que é a minha maior decepção. E aqui falando sobre seleções. E eu acho que eu infelizmente ziquei os caras. Eu apontei a Turquia aqui no nosso vídeo, no nosso Nade Fora inicial, como sendo a surpresa dessa Copa. Eu, inclusive, falei para uma das gerentes que eu trabalho, porque ela estava fazendo um bolão, para colocar a Turquia passando em primeiro, que na minha concepção chegava como a seleção mais forte do grupo, um grupo que levantava muitas dúvidas ali, principalmente com os Estados Unidos. A Austrália eu não sabia se ia manter o mesmo nível defensivo que apresentou nas outras Copas e conseguiu manter, foi bem. Mas, cara, a Turquia é a maior decepção para mim dessa Copa. Pela geração que tem, pela última campanha na Euro, pelo ciclo que fez, pelo que podia entregar em campo, principalmente nesse grupo que não tinha um bicho-papão. E assim, cara, você jogar os dois primeiros jogos, chutar 60 vezes nos dois primeiros jogos, a Turquia teve 64 finalizações e não fez nenhum gol.
e aí perdeu os 2 primeiros jogos, já chegou na última rodada eliminado, e aí ganhou dos Estados Unidos, que já estava meio que já estava garantido na primeira posição. Então, eu vou falar de outras menções honrosas aqui, mas a Turquia, para mim, pelo que a gente esperava, eu até vi outras pessoas, alguns comentaristas falando sobre, depois de dar meu palpite, porque ainda mais depois da primeira partida, e muitos estavam comigo nessa, de apontar a Turquia como uma surpresa, e realmente fica uma decepção, cara. Eu achava que a Turquia pelo menos passaria de fase, e passaria bem até, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que de menções honrosas como decepção, eu gostaria de citar mais três, e aí duas delas estão ali no mesmo cenário. Eu vou falar primeiro da outra que decepcionou muito, que foi o Uruguai. Assim, eu não esperava muita coisa do Uruguai. Eu achava desde o início a seleção do Uruguai um pouco fraca. Tem alguns jogadores jogando em ligas de alto nível na Europa. Tem o Valverde, que é um jogadoraço, mas coletivamente não é uma seleção tão boa. Já tinha seus problemas com Marcelo Bielsa, com os jogadores e tudo mais. Então, tava o cenário do caos e isso acabou acontecendo. Eu não esperava muito do Uruguai, mas, cara, num grupo que teve, aí com todo respeito à história de Cabo Verde, que aí eu já dou spoiler, que pra mim é uma das surpresas dessa Copa, cara, você tem que passar nesse grupo. Independente de todos esses problemas, tem que passar. E o Uruguai não foi capaz disso. É realmente muito complicada a situação que vive o Uruguai. A gente viu todas as outras notícias, inclusive que a federação tinha cancelado o voo dos jogadores, os jogadores estavam por si só para voltar para casa. Então, para mim, depois da Turquia, porque realmente do Uruguai eu não esperava tanto. Eu esperava passar de fase, mas esperava partidas ruins mesmo. Mas a ponto de não passar de fase nesse grupo, acho que está logo ali também próximo da Turquia como a decepção da Copa. As outras duas, o que eu tenho para falar de Portugal e Espanha, as duas passaram de fase, mas, cara, pelo nível apresentado, eu esperava muito mais de todas as duas, principalmente da Espanha. Eu sei que a Espanha, na primeira partida, com o empate de Cabo Verde se defendeu muito bem, mas e a Espanha sem os dois pontas, fica muito difícil de não cair na mesmice que a gente ficou acostumado nas últimas Copas, de tocar pro lado, tocar pro lado, tocar pro lado, e não ter nenhuma efetividade. Nico e Lamine são os jogadores que trazem coisas diferentes desse elenco para quando o jogo de tocar a bola não funciona, são os jogadores que desequilibram. O Nico, infelizmente, vai ficar de fora da próxima partida, provavelmente. Não sei se ele ainda. Eu não vi nenhuma atualização sobre o status dele. Não sei se ele consegue ainda se recuperar dentro dessa Copa. O Lamine, pelo menos, está tendo mais minutos, está voltando. Então já é uma boa notícia para a torcida da Espanha. Mas, cara, precisa melhorar. Assim, a gente não viu a Espanha que a gente viu durante o ciclo, a gente não viu a Espanha campeã da Euro. E Portugal também aconteceu, sofreu do mesmo cenário. Portugal, quando enfrentou seleções, teve ali a goleada contra o Uzbequistão, mas vamos combinar que é o Uzbequistão. E o Uzbequistão, para mim, foi uma das piores seleções dessa Copa. E no cenário do jogo do Congo, quando pegou uma seleção, até fez o gol no início, mas depois, quando o Congo se organizou e se defendeu bem, Portugal teve muita dificuldade de atacar. E no último jogo contra a Colômbia merecia ter ganhado de muito esse jogo. A Colômbia simplesmente trucidou Portugal. O resultado para mim foi injusto, era para ter sido mais. Foi um grande jogo, mas a Colômbia também merecia mais. E fica até o destaque também para a Colômbia como. Eu não gosto de considerar a Colômbia como surpresa, porque eu já esperava um pouco mais da Colômbia, já é um time mais arrumado, tem peças importantes, tem um Rames que simplesmente desperta quando vai jogar pela Colômbia, mas Portugal é uma das minhas decepções também. Falando agora um pouco de surpresa, cara, eu quero falar um pouco sobre Cabo Verde, eu já dei até um spoilerzinho. Eu acho que Cabo Verde, apesar de não ter ganhado nenhum jogo, eu achava que Cabo Verde realmente não ia ganhar nenhum jogo, mas Cabo Verde acabou passando. E aí, por conta de. É muito do cenário do grupo, né? O Cabo Verde passou com 3 empates. Mas, assim, cara, o Cabo Verde segurou a Espanha. E aí, beleza, a gente fala do demérito da Espanha, de não conseguir atacar, não conseguir oferecer algo diferente. Mas, cara, o Cabo Verde se defendeu muito bem em todos os jogos. Assim, o que jogaram de Seu e Pico Lopes nessa fase foi um absurdo. Assim, o sistema defensivo de Cabo Verde foi absurdo. O Vozinha foi absurdo no primeiro jogo, nos outros jogos foi até bem, mas nada comparado ao jogo que foi com a Espanha. Então fica aqui o meu destaque por Cabo Verde, porque justamente realmente o quesito da coisa. Apesar de não ter ganhado nenhum jogo, Cabo Verde me surpreendeu muito de passando de fase. Então acho que não tem como deixar de fora.
E aí, cara, a outra surpresa que eu separei aqui, que eu gostei e que pra mim fez uma boa fase de grupos, assim, foi Costa do Marfim. A Costa do Marfim, pra mim, fez os bons jogos, perdeu pra Alemanha quando não merecia perder. O jogo contra o Equador foi muito bom, pra mim foi um dos melhores jogos dessa Copa. E foi o 1-0 ali, mentiroso, poderia, o jogo, porque o jogo na verdade foi um tiroteio de ataques. Então, eu fico aqui com a Costa do Marfim do Diomandé, que tá jogando muito também, vai sair por muito dinheiro. O Leipzig vai ganhar muito dinheiro nessa janela. Passando pro próximo tópico aqui rapidinho, eu vou trazer para vocês a minha seleção dessa fase de grupos. Cara, foi muito difícil montar uma seleção. Eu tentei montar uma seleção honesta, assim, com as posições sendo feitas, porque aí às vezes a gente pega uns rankings assim, que bota a seleção com 4 atacantes, e aí vários meias que nem marcam, uma seleção que claramente daria errado dentro de campo. Mas eu tentei que fazer um esquema meio justo. E aí eu vou falar meu time aqui, no final vou falar algumas menções honrosas que foram muito difíceis de deixar de fora. E aí, cara, se você estiver discordando, pode deixar aqui nos comentários, manda aí que eu sempre estou de olho, sempre respondo. É legal a gente debater com quem tem opiniões diferentes, desde que seja feito com muito respeito. Então deixe aí nos comentários a sua seleção, o que você colocou diferente, o que faltou na minha, que aí a gente pode conversar, de repente eu possa mudar de ideia. Mas vamos lá. Eu comecei com o goleiro, o Beiraván, o goleiro do Irã, que para mim fez grandes partidas, principalmente contra a Bélgica. Pô, o jogo dele contra a Bélgica foi absurdo. O Munhoz da Colômbia. O Munhoz da Colômbia, além de ter participado muito do jogo, se eu não me engano, ele fez 2 gols, mas assim, fora os gols, ele também foi muito bem. E, cara, na zaga, eu tava com muita dificuldade de escolher. E, assim, a zaga talvez tenha sido o setor que eu mais mudei. Os dois zagueiros e o lateral esquerdo. E aí, na zaga, cara, eu fui de Diney Borges, o zagueiro de Cabo Verde, e Sirkati, da Austrália. Acho que foram o setor, como eu falei quando eu estava comentando sobre Cabo Verde, a zaga, a defesa de Cabo Verde foi muito bem em todos os jogos. E aí poderia estar facilmente o Pico Lopes aqui também. Eu acho que o Diney foi um pouco melhor, até na primeira versão que eu fiz a escalação. Eu coloquei o Pico, mas aí eu fui pensando mais um pouco, lembrando mais dos jogos, e aí eu acabei optando pelo Diney. E aí o Sirkati também, que foi muito bem nesse sistema da Austrália. A Austrália que se defende muito bem, sai muito bem em contra-ataques. A Turquia sofreu muito com isso no primeiro jogo. E aí o Sirkati, para mim, fez 3 ótimas partidas. Lateral esquerdo, cara. Eu fui com o Kolasinac, da Bósnia. O Kolasinac foi outra aqui que eu tive um debate muito grande. Eu não achei que tipo, teve um lateral esquerdo muito desequilibrante nessa Copa. Assim, acho que todos eles fizeram. Os que foram bons e tipo, nada muito desequilibrante. Eu achei o Kolasinac o melhor defensivamente. As partidas da Bósnia, a primeira principalmente, que ele marcou demais. As outras ele foi muito bem também. Já dando um spoiler, na primeira edição também que eu fiz, eu fui com o Douglas Santos, e aí até conversando com alguns amigos, dando uma revisada, eu acabei mudando de ideia. O Kolasinac, ele inicialmente estava nas menções honrosas, mas na minha última revisão de time, nos meus últimos pensamentos, eu acabei optando ele como titular. E aí, passando pro meio campo, cara, eu tive alguma dificuldade com o volante. Assim, eu tava um pouco indeciso na minha volância ali. Uma das posições eu tava mais decidido, mas aí eu acabei optando por Elliot Anderson e Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, para mim, é o segundo melhor jogador do Brasil nessa Copa, ele só tá atrás do Vini. O Bruno, ele é um dos líderes de assistência dessa Copa, apesar de não parecer que ele chegue muito à frente, tirando esse último jogo contra a Escócia. Cara, o Bruno tá jogando muito, assim, eu cheguei a falar em outras redes sociais que a melhor coisa que aconteceu é que a gente finalmente teve o Vini do Real Madrid na seleção. E se a gente pode falar isso do Vini, a gente também pode falar isso do Bruno Guimarães. A gente finalmente tem um Bruno Guimarães do Newcastle e talvez uma versão melhor do que ele apresenta no Newcastle dentro dessa Copa. E aí fechando, e aí fechando meu, e aí fechando meu, e aí fechando meu E aí, fechando meu meio-campo, eu vou com o Manzembe da Suíça, cara. O Manzembe que foi desequilibrante em todos os jogos dele pela Suíça. No primeiro jogo ele entrou e participou, ele entrou no segundo tempo e participou. No segundo, já como titular, ele já foi muito bem de novo. Então, assim, o meu destaque aqui vai pro Manzambi. Tem muita gente boa que podia estar nessa vaga aqui, mas eu acho que o Manzambi fez mais diferença. Eu acho que ele jogou melhor também. Foi mais desequilibrante no jogo.
E, cara, o ataque pra mim foi o mais fácil. O ataque pra mim é onde estão os três melhores jogadores dessa Copa. E aí, inclusive, pra mim nessa ordem é Messi, Mbappé e Vini Júnior. Acho que não tem muito pra onde correr. Eu já vou entrar aqui nas menções honrosas, que a gente já começa falando dos atacantes logo de cara. Por quê? Cara, pra mim esses três são os melhores dessa Copa. E aí ficou muito difícil de não colocar o Haaland. Ficou muito difícil de não colocar o Luiz Dias, que foi bem. Foi muito difícil de não colocar o Olise. Mas pra mim esses três são os três melhores dessa Copa até o momento. Nas minhas menções honrosas eu ainda falo, ainda tem aqui o Upamecano, zagueiro, acho que foi bem também, principalmente nos dois primeiros jogos. O Pico Lopes, que eu já mencionei, de Cabo Verde. O Saibari, de Marrocos, muito bem também. O Vozinha, obviamente, não tem como deixar de fora. Um aqui que eu não conhecia nessa Copa e eu gostei muito, assim, eu acho que vai dar um salto para algum timezinho melhor, porque ele joga no Motherwell da Escócia, é o Elijah Just, cara, da Nova Zelândia, o cara que joga mais aberto, ele fez 2 gols no primeiro jogo da Nova Zelândia, então acho que merece aqui o destaque, ele foi bem nos outros jogos também, para além dos 2 gols no primeiro. E, cara, eu fecho as menções honrosas com dois aqui do Brasil. O primeiro é o Gabriel Magalhães. Eu acho que o que pesou para mim aqui não ter colocado o Gabriel Magalhães nos primeiros, na zaga titular é que, para mim, no primeiro gol contra o Marrocos, ele falha. Assim, a bola enfiada, quando ele percebe que a bola passa no espaço, parece que ele dá uma travada ali, enfim. E, para mim, nos outros jogos ele foi bem, muito bem, mas fica aí o pecado pelo primeiro. Eu acho que os dois outros foram constantes em todos os jogos. E aí, cara, a última menção honrosa aqui, eu já cheguei a falar um pouco sobre como foi difícil escolher um lateral esquerdo. E aí fica aqui a minha menção honrosa pro corretíssimo, o lateral mais correto do país, do mundo, Douglas Santos. E aí, fiz alguma loucura? Deixa aqui nos comentários o teu time pra gente poder debater. Deixa aí o que você achou do meu time, quem ficou faltando, quem você acha que não deveria estar. E a gente vai debatendo aqui nos comentários. Agora vamos endereçar o nosso último tópico da fase de grupos para a gente poder partir e falar um pouco mais do que eu espero, do que a gente espera aqui sobre o chaveamento do mata-mata. A gente já teve Eu tô gravando esse vídeo aqui na noite de domingo, então já rolou o primeiro jogo do 16 avos e eu vou falar um pouquinho dele. Mas, cara, como melhores jogos aqui, eu vou citar três, tá? Eu vou colocar Japão e Holanda, que foi 2-2, foi um excelente jogo. Vou colocar Uruguai e Cabo Verde. E por último, eu vou colocar Costa do Marfim e Equador, que foi 1-0 só, e sabe-se lá como só foi 1-0. E se eu falei dos melhores, eu vou falar também um pouco dos piores, e aí eu vou destacar dois aqui, que dificilmente tiveram jogos que eu não gostei, tá? Assim, e eu vou ser honesto pra vocês que eu não assisti todos os jogos, principalmente nessa última rodada. Em vários jogos eu não consegui ver em telas simultâneas os dois dos grupos. Pode ser que eu tenha deixado passar algum batido. É, Então, se eu tiver deixado algum passar batido, tanto para melhor quanto para pior, pode deixar aqui nos comentários também. Pode ser que eu realmente não tenha visto e aí não tem como eu opinar. Mas, cara, como os dois piores, eu vou de Tchequia e África do Sul, que para mim foi de um nível muito abaixo. Para mim, a Tchequia foi uma das piores seleções dessa fase de grupos. E, cara, eu vou também de Gana e Panamá, que foi outro jogo completamente de um nível bem abaixo dos outros. Assim, o Gana fez o gol no último lance, basicamente, mas o restante do jogo não foi tão legal. Mas assim, cara, é o que eu falei. Eu achei que existia muita preocupação de que o nível das seleções mais abaixo é, existia ali a preocupação de que o aumento das seleções baixaria o nível, né? Mas acho que isso não aconteceu. Acho que foi um aumento positivo. A gente teve histórias bem legais. Por exemplo, um jogo que foi muito zoado no início, quando tava para começar a Copa, e aí, pô, que vamos, só os malucos vão estar presentes para ver 1 hora da manhã, Áustria e Jordânia. Cara, foi um jogo muito legal de ver. E até os outros jogos, assim, de madrugada que não foram tão apelativos assim, foram muito legais. Eu achei realmente pouquíssimos jogos ruins. Agora vamos falar do mata-mata e dos chaveamentos. Antes de falar dos confrontos em si, eu queria trazer uma curiosidade. Eu queria dar os créditos para o Matheus, o senhor paulista, que me atentou para uma coisa muito interessante, principalmente para quem gosta dos esportes americanos, principalmente NFL e basquete. Cara,
esse chaveamento ele ficou meio que uma conferência da América de um lado, da América do Sul, e uma conferência europeia do outro, né? Porque, olha isso, dos 13 europeus restantes, só Noruega, Inglaterra e Suíça não estão do mesmo lado. Enquanto que das cinco seleções da América do Sul que ainda estão presentes, que ainda estão vivas, só o Paraguai que ficou do lado contrário. E o Paraguai que caiu num caminho terrível. E aí eu já pego aqui a conexão para começar a falar dos confrontos, cara. O caminho do Paraguai é simplesmente terrível. Se ele passar da Alemanha, que aí já é algo muito difícil. Para mim, a Alemanha ela não mostrou um nível tão alto assim, não fez grandes partidas. Eu acho que os jogadores mais talentosos da Alemanha ainda não entraram nessa Copa, mas eu acho que é o suficiente para poder ganhar do Paraguai. E aí, se tiver uma virada de chave, de repente, como for, a Alemanha pode ir crescendo também nessa campanha. O vencedor desse jogo vai pegar França e Suécia. É que a França, para mim, é a melhor seleção dessa Copa. Foi muito bem nos jogos, assim, tem o Mbappé no modo Copa, que é um absurdo correndo atrás do Messi, que é o líder hoje, o maior artilheiro de todas as Copas. E assim, cara, esse jogo pode ser um encaixe muito interessante, porque acho que o melhor da Suécia é quando ela encontra os atacantes para correr, e aí o Gyökeres, que é meio durão em campo aberto, ele consegue oferecer isso de uma maneira melhor. A gente viu muito disso do Gyökeres no Sporting, que jogava mais em contra-ataque, principalmente no cenário. A gente lembra daquele jogo contra o Manchester City, que ele simplesmente destruiu, fez um hat-trick quando estava jogando nesse modelo de contra-ataque. Então pode ser que a chance da Suécia pode estar nesse tipo de cenário de jogo. Eu ainda acho que a França vai passar. E aí eu vou dando meus palpites conforme eu falo dos confrontos. Eu já falei aqui que no confronto da Alemanha e Paraguai, eu acho que a Alemanha vai passar. E assim como nesse confronto aqui, eu acho que a França vai passar. África do Sul e Canadá foi o jogo que aconteceu hoje. O Canadá passou na Bacia das Almas ali nos acréscimos do segundo tempo. E, cara, acho que foi uma das histórias mais legais desses 16 avos, que foram duas seleções que estavam pela primeira vez, que passaram de fase pela primeira vez numa Copa do Mundo. Então, foi um jogo mais movimentado ali, no início do jogo, mas o Canadá, para mim, era uma seleção melhor que a África do Sul. Eu estava torcendo pela África do Sul, mas acabou que o Canadá passou. O Canadá mostrou um futebol interessante na fase de grupos. Perdeu uma peça importantíssima que era o Kone, e era um dos jogadores que eu mais estava gostando. Talvez se ele não tivesse sofrido aquela lesão terrível, podia estar na minha seleção, dependendo do que ele fizesse no último jogo. Mas o Canadá avança aqui e aí eu acho que era o mais justo. Eu fiquei surpreso com a África do Sul passando, inclusive. Para mim, ela era a- uma das piores africanas, talvez ali junto com a Tunísia. Mas a África do Sul foi bem, acho que foi mais do que eu esperava, para ser muito sincero. Holanda e Marrocos, cara, eu acho que é um jogo muito interessante aqui. Para mim, talvez um dos mais equilibrados desse 16 avos. Eu acho a Holanda, ela também não encantou tanto, apesar da goleada absurda contra a Suécia. É uma seleção que ainda não me empolga tanto, apesar da goleada, apesar dos jogos, o jogo contra o Japão também, que foi um dos melhores da Copa. Eu acho que o Marrocos passa aqui. O meu feeling é de que dá Marrocos. Portugal e Croácia foram duas seleções que também não mostraram muito. Portugal, como eu falei aqui, me decepcionou um pouco. E a Croácia, que tá numa entre-safra ali, trocando de geração, com alguns jogadores experientes que a gente viu nas últimas Copas, mas com alguns novos talentos surgindo, como Baturina, o Gvardiol, o Vuskovic, se eu não me engano, acho que é Vuskovic, o do Hamburgo, que é do Tottenham e estava emprestado, que foi um dos melhores jogadores dessa atual Bundesliga. Mas, cara, assim, apesar de Portugal, eu acho que pode pintar uma zebra aqui, mas apesar dos dois estarem mal, eu acho que Portugal tem mais ferramentas para vencer esse jogo. Vamos com Espanha e Áustria, que eu acho que não tem muito mistério. Acho que é o mesmo cenário. Acho que a Espanha vai passar aqui. Eu acho que passa até mais de boa. Seguindo para Estados Unidos e Bósnia. E aí, os Estados Unidos, se mantiver o nível que apresentou nas duas primeiras partidas, para mim, eu acho que passa tranquilo aqui. A Bósnia é uma seleção muito forte fisicamente, de jogadores muito altos. Utiliza muito bem a bola parada, mas eu acho que os Estados Unidos é mais seleção, tem mais peças ofensivas para poder tratar desse jogo. Bélgica e Senegal, cara. Bélgica é uma seleção completamente água de salsicha, hein? Vamos combinar. O grupo da Bélgica foi
foi triste, foi um dos piores grupos para mim. E aqui, cara, o meu palpite é Senegal. O Senegal que tem alguns problemas defensivos, o Koulibaly não faz uma boa Copa, faz uma péssima Copa na real. Mas do meio para frente, eu acho que o Senegal tem bons talentos, tem o Bibaí, tem o Ndiaye também, tem o Sarr. Eu acho que Senegal vai conseguir passar da Bélgica aqui. Brasil e Japão, eu vou passar. Vou deixar para falar por último. E aí, Costa do Marfim e Noruega, cara. Aqui é o confronto que vai decidir o nosso adversário nas oitavas. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante. A Noruega vem fazendo uma boa Copa. Até o último jogo, que jogou com o time reserva em algum momento, fez ali um jogo duro com a França, o que não é fácil, principalmente com o time reserva. Então, acho que a Noruega tá bem. A Costa do Marfim, para mim, também foi uma das surpresas. Eu falei aqui mais cedo. Então, eu acho que vai ser um dos bons jogos para acompanhar, mas eu ainda acho que passa a Noruega. México e Equador, cara. O México passou em primeiro no grupo dele, mas assim, eu acho que o México passou em primeiro muito mais pelo fator jogar dentro de casa e porque também o grupo não tinha um nível tão elevado assim. Eu acho que as partidas no México não convenceram e o Equador fez uma boa Copa. O Equador está fazendo uma boa Copa, na verdade. Tem uma defesa muito boa. O problema do Equador tá no ataque ali com a Ener Valencia, às vezes perderam muitos gols, mas aqui eu acho que o Equador vai passar. Inglaterra e República Democrática do Congo, e aqui eu acho que é um jogo que tem um potencialzinho de resenha também. A Inglaterra teve muita dificuldade com o Gana quando enfrentou um perfil fechadinho, é, acabou ficando ali no 0-0. Talvez tenha sido coisa do feiticeiro lá de Gana, talvez. Mas aí acho que a República Democrática do Congo tem boas ferramentas para contra-ataque, com o Vissa, com o Bakambu. Foi uma seleção que mostrou um nível interessante também, se defenderam bem, saindo bem na velocidade. A Inglaterra, tirando a primeira partida contra a Croácia, não fez outras duas boas partidas, não foi nada muito absurdo. Então eu acho que pode pintar uma resenha por aqui. Aí agora a gente chega na última chave. Esse chaveamento da Argentina que é inacreditável, é simplesmente inacreditável mesmo. A Argentina pega primeiro Cabo Verde, e aí Cabo Verde, porra, que é uma das melhores histórias dessa Copa, a minha surpresa favorita dessa Copa. Mas, cara, aqui é um jogo que a Cabo Verde vai tentar fazer a mesma coisa que fez contra a Espanha. E aqui vai depender de quando o primeiro gol da Argentina sair. Eu acho muito difícil que Cabo Verde consiga segurar a Argentina o jogo inteiro. E aí talvez não seja uma porrada, porque aí depende muito de que momento do jogo o gol vai sair. Mas aqui eu acho que a Argentina vai passar. E aí o vencedor desse jogo pega Austrália e Egito. E aí que pra mim eu acho que a Austrália vai passar. Eu acho que o Egito também não mostrou tantas coisas assim. Eu acho que a Austrália se defende bem, consegue sair bem em contra-ataques. Tem o Irã Kuda também, que é muito rápido, pode desequilibrar. O Egito tem o Salah e o Marmoush também, mas eu acho que aqui vai dar a Austrália. E aí talvez eu seja, eu não sei se para quem tá o favoritismo desse lado, ser muito sincero, ainda nem olhei assim muitos palpites por aí, mas meu feeling aqui que dá a Austrália. E aí abaixo a gente tem Suíça e Argélia. Eu acho que aqui da Suíça. E por fim, temos Colômbia e Gana. E para mim, Colômbia também passa aqui. Colômbia foi uma das minhas seleções favoritas de ter assistido nas fases de grupos. Gana tem o terrorismo de Carlos Queiroz. Vai fazer, se puder não ter jogo, furar a bola, se defender fechadinho, Carlos Queiroz vai fazer. Mas eu acho que a Colômbia tem jogadores, tem opções para poder quebrar esse tipo de retranca e sair com a classificação. Agora vamos falar um pouco do Brasil, cara. E aí, Brasil e Japão é o jogo de amanhã às 2 da tarde, nessa segunda-feira. Cara, eu falei aqui no primeiro vídeo que eu tava esperançoso com o Brasil justamente pela possibilidade do caminho do Brasil oferecer pra gente uma escadinha, sabe? A gente enfrentaria o Marrocos de cara e aí seria péssimo no sentido de, pô, a gente vai pegar a seleção mais forte do grupo de cara. Mas aí poderia ser bom também para expor para a gente quais eram os principais problemas. E acho que foi exatamente isso que aconteceu. A gente pegou Marrocos, foi um jogo horrível do Brasil. A gente viu ali os principais pontos de dificuldade e a gente foi ajustando nos outros jogos. E aí a seleção foi ganhando mais confiança. Os jogadores, eles estão se encaixando melhor. Acho que a gente conseguiu corrigir praticamente todos os problemas. Tem uma outra coisa ali para poder acertar, mas o time está indo numa crescente.
E agora, cara, a gente cai numa chave que dá possibilidade pra gente de ir crescendo, assim. A gente deve pegar provavelmente um time muito mais encorpado. E aí eu vou falar um pouco depois dos outros confrontos, mas assim, a possibilidade de uma seleção mais tradicional, mais pesada, é de apenas a Inglaterra nas quartas de final, e a gente tem o Japão agora, e com todo respeito ao Japão, eu acho que é o Japão é uma das seleções que eu mais gosto também. Eu acho que o Japão poderia fazer uma Copa muito boa se tivesse todas as peças à disposição. É uma seleção que está com muitos desfalques. Perdeu antes da Copa o Endo, perdeu o Mitoma, perdeu o Minamino. E aí dentro da Copa perdeu o Takekubo também. Acho que ele não deve jogar desse jogo contra o Brasil. É uma seleção muito organizada, que toca bem a bola, tem dois alas muito ofensivos, um deles, inclusive, é um ponta de muito interessante, que é o Hitsuduan. Ele joga no Frankfurt, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que é uma seleção muito interessante. Não tem nenhum craque assim extraordinário, mas seleção que sabe muito bem o que fazer com a bola. A gente tinha uma imagem de japoneses simpáticos, frágeis, rápidos, mas é uma seleção que avançou muito nos últimos anos. Está há bastante tempo sem perder para europeus. E óbvio que o Brasil não é europeu, mas enfim, não deixa de ser um bom ponto. E aí eu acho que pode oferecer um jogo interessante para o Brasil, de nível de dificuldade um pouco maior, que foram Escócia e Haiti. Mas assim, não é o nível mais alto e eu acho que o Brasil tem uma escadinha para poder cumprir nessa fase. Porque se a gente passa do Japão, a gente deve pegar Costa do Marfim e Noruega, que para mim nesse momento são a Noruega, eu acho que está fazendo uma Copa superior à do Japão, principalmente pelos desfalques do Japão. Mas aí a gente tem um modelo de jogo totalmente diferente do que é para o Japão. Se o Japão é um jogo um pouco mais técnico, um pouco mais com jogadores com o estilo de passe melhor, a gente tem na Costa do Marfim, na Noruega jogo mais físico. Então, a Costa do Marfim com jogadores muito físicos, o Diomandé que é muito rápido, muito forte, o Kessie que é muito forte no meio. A gente tem a Noruega também, o Haaland, que é um trator. A zaga da Noruega é uma zaga forte também. Eu acho que são jogos mais. São adversários de perfis diferentes que o Japão. E aí é bom pro Brasil ir vendo como ele se sai contra esse tipo de adversários. A gente pode pegar um Japão agora, pegando a Noruega, e aí depois pegando provavelmente a Inglaterra, e aí talvez o Equador. Eu acho que o Equador tem totais condições de possivelmente tirar a Inglaterra também, projetando que o Equador passe do México. Mas, cara, eu gostei do chaveamento Brasil. Eu acho que ele é perfeito para a gente ir crescendo durante a competição, que era a minha expectativa. Eu imaginava que a gente fosse começar, não imaginava que a gente fosse começar bem, principalmente pelo tempo curto de trabalho do Ancelotti. Mas já acho que essa evolução está acontecendo e tem tudo para continuar acontecendo conforme os confrontos for acontecendo. Então, a minha projeção aqui é que a gente pegue o Japão agora e que a gente consiga passar. Eu acho que, com todo respeito ao Japão, eu acho que o Japão é uma seleção muito organizada. Mas não dá para o Brasil cair no 16 avos. Depois eu acho que o Brasil pega a Noruega. E aí eu acho que a gente tem que passar, tem que quebrar um tabu que a gente nunca ganhou da Noruega. É um fun fact aí absurdo. Depois, provavelmente, Inglaterra e Equador. E aí, na minha opinião, a gente também tem totais condições de passar para poder chegar contra a Argentina ou Colômbia numa eventual semifinal e aí depois uma final com quem vier do outro lado lá com os europeus. Como eu falei, eu acho que a seleção está evoluindo, está no caminho certo. A gente tem um caminho aí para seguir que nos permite ir evoluindo a cada dia, só pegar um possível bicho-papão a partir das quartas. Mas óbvio que são seleções interessantes que a gente pode pegar no caminho e a gente não pode desrespeitar nenhuma delas. Mas é isso, galera. Esse foi o Nad Fora de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, me desculpe por estar sumido, por não ter aparecido aqui no final de cada um dos jogos. Realmente foi um pouco complicado. A gente estava produzindo conteúdo para outros meios. Mas novamente aqui eu prometo estar aqui pelo menos depois de todo final de rodada, todo final de fase. Então, se não tiver um vídeo terça de manhã falando sobre o Jogo do Brasil que aconteceu nesses mata-matas de segunda-feira, certamente eu vou estar aqui no final da fase de 16 avos. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Se você é novo por aqui, muito prazer. Obrigado por ter assistido até o final. E já se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre futebol diariamente com resenha, curiosidade, react, match day e muito mais.
Tamo junto, galera. Até a próxima.